Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de macros para o LibreOffice. Repare que esse curso ele é composto por uma série de aulas, então se você não assistiu às aulas anteriores, procure um link aqui em cima para você ser direcionado para a playlist completa, que obviamente possui todas as aulas, beleza? Na aula passada, nós debatemos a construção de uma planilha, que ao ser digitadas essas informações aqui, as mesmas são incluídas através de uma macro nesta outra planilha aqui, e realizamos outros tratamentos. Se você tiver curiosidade, o link da aula anterior está aqui em cima. E na aula de hoje, nós vamos ampliar esse exemplo, criando um segundo botão aqui, que quando a pessoa clicar, ela poderá consultar a existência de um aluno. Assim, achando os alunos de forma mais fácil. Beleza? Vem comigo! Estou com o LibreOffice Calc aberto aqui, e na aula de hoje nós vamos incluir mais uma funcionalidade. Para tal, eu tenho que inserir um novo botão aqui, um botão chamado Buscar. Só que antes, eu quero te mostrar uma coisa. Repare que a planilha que a gente tem até agora, ela é bem pequena. A gente tem aqui apenas 7 alunos cadastrados, né? E para que essa funcionalidade, né, de buscar seja útil, é interessante que a gente tenha muito mais dados aqui, né? Afinal, é muito mais interessante buscar os dados numa planilha com, sei lá, com 500 alunos do que uma planilha com apenas 7, ok? Beleza. Então, como é que eu posso fazer para transformar essa planilha aqui numa planilha bem grande? Uma funcionalidade interessante que a LibreMacro possui também é a existência de templates, né? O que isso significa? Bem, você pode criar de forma simples templates, planilhas prontas com exemplos para você testar. Então, vamos lá. E a gente vai criar aqui uma subrotina chamada subTestTemplate, né? Que basicamente ela só vai executar uma única função, né? Então repare, essa subrotina vai importar a LibreMacro, né? E em seguida usar apenas uma única função, createTemplateSheet, dizendo que eu quero um template de nomes de estudantes, né? E eu vou querer que essa planilha tenha 300 estudantes, vai. Agora vamos clicar em executar. Note que essa planilha ela vai sendo construída em tempo real, né? E isso é interessante, pois você tem uma possibilidade maior, né, de ter várias planilhas diferentes cada vez que você executar esse template. Beleza? Vamos em frente. Repare num ponto. O template criado pela LibMacro chama-se nomes. Esse é o nome da planilha que fora criada. Entretanto, a planilha que a gente configurou, né, para receber os dados através da macro chama-se dados alunos. Bem, então uma forma simples de resolver isso é eu apagar essa dados alunos aqui, okay? E renomear isso daqui para dados alunos. Ok? Beleza. E, dando continuidade, eu preciso agora criar o botão aqui chamado buscar. A forma mais simples de fazer isso é eu chegar aqui em barra de ferramentas, controle de formulário, reparar que eu tenho esse botão aqui que alterna o modo de edição. Ao clicar, eu entro no modo de design, Design Mode, onde eu consigo mexer nos botões e alterar suas funcionalidades. Então eu vou copiar e colar esse botão. Bem, e agora eu tenho que tirar todas as configurações referentes ao cadastrar, né, para transformar ele num novo botão. Então, por exemplo, eu vou alterar o nome para botão buscar e o rótulo também para buscar. E eu vou retirar a macro que está vinculada aqui, né? Bem, agora que o botão buscar está criado, eu preciso criar a macro, né, que vai ser vinculada a esse botão. E no primeiro momento vamos colocar uma mensagem simples, né? Clicou no botão buscar, por exemplo. Vamos lá, vamos salvar isso daqui. Ok. Então agora eu vou vincular esse botão com a macro que eu acabei de criar. Buscar aluno. Ok? Vale ressaltar que toda vez que a gente vincula uma macro a um botão, né, a gente tem que lembrar de vir no controle de formulários e alternar, né, sair do estado de design para que esse botão se torne clicável. Agora, quando eu clicar em buscar, clicou em buscar. Bem, agora que a gente já fez a vinculação do botão, né, com a macro, né, em específico com a subrotina buscar aluno,
Eu vou apagar esse código aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero implementar um código que eu consiga buscar no aluno. Então, me parece que a primeira coisa que seria interessante é ter um input box, né? Uma janela onde o usuário pode informar qual aluno que ele quer buscar. A sintaxe do input box é bem simples, né? Inclusive isso é nativo, não é da LibreMacro. Então a ideia do input box é, coloca uma pergunta, e aqui eu boto um título para essa janela, né? Você vai ver quando eu for executar aqui que automaticamente já vai aparecer essa janela. Qual aluno você deseja procurar? Procurar aluno, certo? Agora repare, o que adianta eu exibir esse input box se eu não guardar a informação que o usuário digitou aqui? Né? Não vai me servir para nada. Então eu tenho que, de alguma forma, ter uma variável que receba aquilo que foi digitado. Okay? Então vou chamar de entrada essa variável, vou botar assim, ó, variável entrada, que vai receber esse input box. E eu vou definir essa variável vEntrada como string. Bem, então recapitulando, eu defini uma variável vEntrada como string e fiz com que o input box retorne para essa variável aquilo que foi digitado. E como é que a gente pode testar isso? Eu acho que a forma mais simples é a gente incluir aqui um message box, né, pedindo para exibir o conteúdo da variável vEntrada. Vamos rodar aqui, teste. Ah lá, foi exibido o teste. Então, de fato, essa variável está adquirindo o valor daquilo que foi digitado no input box. Bem, agora que aprendemos a usar o input box, né, temos que ir para a segunda etapa do projeto. E que etapa seria essa? Bem, eu vou ter na variável vEntrada um texto que representa o que a pessoa pediu para procurar, que é o nome do aluno. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso encontrar na minha planilha, né, se esse nome existe. Né? E como que eu posso buscar isso? Eu posso buscar isso através da função findTextInColumn, existente na LibreMacro. E o que exatamente faz essa função? Essa função ela vai varrer uma determinada coluna, célula a célula, e se encontrar a string, né, o valor que você está procurando, ela vai retornar true, caso não encontre, retornará false. Bem, então já deve ter ficado claro que a gente tem que atrelar esta função a uma condição, né, para tratar os casos de encontrar e não encontrar determinado texto. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu encontrar o texto em determinada coluna, eu vou responder encontrei, caso contrário, eu respondo não encontrei. A função findTextInColumn ela tem alguns parâmetros. Vejamos. O primeiro é qual o valor que eu quero procurar? O valor que eu quero procurar é o próprio vEntrada. Né? Eu quero procurar esse valor aonde? Eis o segundo parâmetro de entrada. Eu quero procurar esse valor na planilha dados alunos. Ok? Beleza. Mas eu quero procurar esse valor em qual coluna nessa planilha? Né? Porque a dados alunos aqui, você tem a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira e etc. Né? Eu quero procurar o nome do aluno, então logo vai ser na primeira coluna. Ok, e eu quero varrer essa coluna até qual posição? Né? Posso ir até a linha 1000, 10.000, 100.000? Aí você coloca aqui neste parâmetro a quantidade que você quer. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1000. Só que repare, esse quarto parâmetro ele é opcional. Então, se eu quiser, eu posso simplesmente omitir o mesmo, ressaltando que o valor default é sempre 1000. Vamos executar. Vamos procurar um nome aqui para ver se a gente encontra na planilha. Agora eu quero procurar um nome que tenha, por exemplo, esse aqui, ó, Alan Sista. Né? Repara que eu vou dar Enter, ele vai dizer que encontrou. Beleza, então está funcionando. E repare que essa função, findTextInColumn, ela funciona mesmo se você, sei lá, digitar assim, ó, camel case, se você der espaço aqui, certo? Ele vai procurar o nome, né, somente para os caracteres que estão preenchidos, né? O espaço ele é desconsiderado. Então você dá OK aqui, você vai ver que ele encontrou Alan Sista. Entretanto, se você executar de novo e trocar o I por Y, né, que aí vai passar a ser um nome que já não existe, não importa, como tiver também, ele não vai encontrar esse nome. Ok? Beleza? Então guarde essa função que ela é muito útil. Combinado? Bem, então para a aula de hoje a gente já fez o que a gente queria, né? Só que
Eu posso fazer um pouco melhor. Além de encontrar o aluno, o que vocês acham de eu chegar aqui e selecionar a célula? Porque repara, isso seria bem melhor, ok? Então, vamos fazer essa etapa. E essa etapa, incrível que pareça, é bem simples. Quando eu encontro, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função select cell, ok? Eu vou selecionar uma célula que está em qual planilha? Na planilha dados alunos. E dentro da dados alunos, qual célula eu quero encontrar? Repare, toda vez que eu uso essa função find text in column, ele não só retorna true quando ele encontra uma célula, ele também guarda a célula que foi encontrada. Interessante, né? Então basta você colocar aqui, ó, get found cell. Só isso. Essa função aqui vai retornar a célula que foi encontrada quando você utilizou essa função prévia aqui, ok? E vamos selecionar a mesma. Então, para testar, eu vou escolher um nome que esteja numa posição bem lá embaixo, né, da planilha, Manuel Santos, e vamos lá. E vou dar OK. Encontrei, quando eu der OK, olha o que acontece. A minha planilha ela foi direcionada exatamente para o ponto onde se encontra o Manuel Santos. Então essa aula termina por aqui. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês o módulo Decorations existente na LibreMacro, para em seguida utilizar uma dessas funções existentes neste módulo para o projeto que a gente está desenvolvendo. Combinado? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!